6 e 7, nós vamos entrar essa semana na 12ª ministração. Essa semana foi definido, né? Às vezes as pessoas perguntam, o que é ser sal, o que é ser luz? Aí diz assim, eu sou sal, eu sou luz, e aí nós aprendemos com a palavra de Deus. Quem aqui acompanhou, de que está aqui, né? Acompanhou a ministração dessa semana sobre ser sal e luz? É bem importante, né? Porque assim, não somos nós que definimos o que é ser sal e o que é ser luz. Quem define o que é ser sal e luz é a palavra de Deus. E nós aprendemos essa semana, você que acompanhou a ministração, você aprendeu, você que não acompanhou ainda, está lá no YouTube, se inscreve, vai lá e entra, e você vai poder estar acompanhando. Ser sal e ser luz é a junção de tudo aquilo que Jesus estava ensinando desde o versículo 1 do capítulo 5. E às vezes a gente se encontra meio em déficit em algumas áreas. E aí naquelas áreas nós precisamos dar mais atenção para que nós possamos verdadeiramente ser sal e ser luz. É um desafio para quem sempre é tendencioso, pendente para as trevas, né? Para o erro, para o mal, para o pecado, como nós somos, e ter que ser luz em meio a uma geração. Então precisamos ver esses valores. Então é algo imprescindível. Não despreze esses momentos da palavra de Deus. Você vai ter acesso através do YouTube. E toda quinta-feira tem uma ministração nova subindo. Essa semana, na quinta-feira, nós vamos estar gravando mais. Essa semana, por ir ministrar fora na quarta-feira, vou ministrar em outro ministério, em outra igreja. E aí nós transferimos a nossa gravação para quinta. E quinta nós vamos gravar mais umas 2, 3 ministrações aí. Vai ser bênção de Deus. Então acompanhe essa playlist aí que sobe toda quinta-feira. Amém? Quero agradecer também. Aproveitar esse momento para agradecer vocês que participaram conosco na sexta-feira de oração, seja através da internet, seja aqui conosco. Passamos um momento orando, buscando a Deus, foi muito gostoso. E a gente sente, né, que flui tão bem o nosso momento de oração e de adoração. A gente gosta muito, aqui na igreja a gente se sente bem à vontade. E a gente estava comentando que não vai ser dificuldade nenhuma nós estarmos fazendo 4 horas de louvor no dia 25. Então, dia 25, nós vamos estar comemorando o aniversário de 9 anos da nossa igreja e nós vamos estar fazendo aí uma festa de adoração ao Senhor. Se vai ter gente de fora de outro ministério para estar junto, que nem nós fizemos das outras vezes, por causa dessa pandemia toda, essa logística está meio complicada, mas nós estaremos aqui adorando o Senhor com 4 horas de adoração a Deus. Você que tem motivo para agradecer a Deus, seja estando aqui, seja através da internet, nos acompanhe no dia 25, a partir das 6 horas da tarde, das 18 horas, das 6 às 10, nós vamos estar fazendo 4 horas de adoração, tá bom? Participe conosco. Eu tenho motivo de agradecer a Deus, eu tenho certeza que mais irmãos meus têm o desejo de agradecer a Deus e tem motivo para agradecê-lo por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Amém? Vamos à palavra de Deus hoje? Hoje nós vamos falar sobre uma mulher, porque eu estava falando com Deus, você agora há pouco, para a Jaiane, eu estava falando, Jaiane, o que Deus me deu para a gente estar ministrando aos domingos? E aí eu tinha separado 12 homens que fizeram a diferença no seu tempo, 12 homens que marcaram a sua época. Só que aí eu comecei a colocar a listagem de homens que marcaram a sua época e passou de 12. E tem muito mais. E aí eu comecei a montar alguns pontos essenciais segundo aquilo que o Espírito Santo deu ao meu coração. E aí eu me extasiei e disse para o Senhor, eu falei, Senhor, que maravilhoso, quantas pessoas são exemplo de relacionamento contigo e pessoas que viveram milagres na época deles. Eles marcaram a época. Uma vez, eu conversando com uma pessoa, a gente estava falando sobre isso. Quando nós olhamos épocas de grandes avivamentos, quando nós olhamos histórias da Bíblia, foram épocas deles. E agora chegou a nossa época também de termos a nossa história marcada. Quem é mais antigo aí que conhece os louvores das antigas e já ouviu algo desse tipo? Os louvores antigos eram muito melhores do que os louvores de hoje em dia. Alguém já ouviu falar isso aí? Quem já disse isso? Só que, na verdade, não é que os louvores antigos eram melhores do que os louvores de hoje. Sempre foram adoração ao Senhor. Amém?
Só que uma das coisas que faz grande diferença é que para quem é mais antigo, que nem nós assim, a gente teve, foram louvores que marcaram época. Foram louvores que marcaram nossa época. Esses dias a gente estava limpando aqui, né, Dinil? A gente começou a relembrar uns negócios. Falei, Dinil, não lembra muito não, que a gente vai lembrar da nossa cidade, né? A gente começa a lembrar dos louvorzão das antigas e tal. Mas esses louvores marcaram a nossa vida naquela época. Então, para nós, foram louvores muito importantes. E hoje também existem louvores que marcam a vida de uma nova geração. Então, nós vemos que tanto o louvor do passado como o louvor de hoje marca a vida das pessoas. A diferença é o tempo em que as pessoas estão vivendo as suas experiências. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, também vemos a mesma coisa. Pessoas que foram usadas poderosamente por Deus para curar outras vidas, pessoas que viveram coisas sobrenaturais. Eles marcaram a época deles. E agora chegou a hora de Deus usar você, Deus me usar, Deus nos usar para que nós venhamos marcar a nossa época, amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus, amém? Teve uma vez, né, pastor Vitor, que a gente fez uma ministração de Hebreus 11, cada ministração era um dos heróis da fé, né, pastor? E a gente fez várias ministrações, e é muito interessante que esses homens viveram os benefícios da fé deles. Eles não eram perfeitos, Deus usava a vida deles, mesmo eles sendo imperfeitos. Eu acho muito interessante isso. Preste atenção, pelo menos para mim, é o que eu sempre olho para a palavra de Deus. A Bíblia, e Paulo mesmo afirmou isso também, usando a própria palavra para se autoafirmar, a Bíblia nos diz que todas as coisas que aconteceram aos antigos foi para nosso ensinamento. Então, quando nós vemos, por exemplo, a história da vida de Moisés, Moisés foi um homem como qualquer um de nós, sim ou não? Foi um ser humano. Se você não se lembra, deixa eu só trazer a sua memória. Moisés, ele cometeu um sério pecado. Qual foi o sério pecado que Moisés cometeu? O assassinato. Ele assassinou um egípcio. Por isso ele fugiu e foi parar na casa do seu futuro sogro. Mas Deus não o rejeitou. Deus tinha todo um plano sobre a vida de Moisés. Então Moisés não era perfeito. Quando olhamos a vida de Abraão, Abraão também não era perfeito. Nós vemos falhas em Abraão. E por que Deus permitiu que essas falhas fossem explícitas na palavra dele? Para que mostrasse para mim e para você que eles são exemplo de pessoas que tinham falhas, mas viveram coisas sobrenaturais. Isso nos dá esperança de que nós, sendo falhos também, se seguirmos os mesmos passos e alcançarmos a graça e a misericórdia de Deus, viveremos coisas sobrenaturais na nossa vida também. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu quero muito que se empolgue o seu coração. E aí eu separei 20 homens, que não foi dentro da galeria dos heróis da fé de Hebreus 11, mas é uma galeria nossa aqui que a gente separou de 20 homens desde o Antigo Testamento, que marcaram a sua época, a começar de Noé. E aí hoje eu queria começar essa ministração, iria começar com Noé, e talvez ia fazer historinha de flanelógrafo, é isso que fala? Lembra? Quem lembra dessa daí? Quem lembra? Só o pessoal novo lembra dessa daí, que era aquela luzinha verde que vinha os bichinhos colando. Lembra dessa, Kelly? Né? A gente lembra dessa. Eu, pequenininho, eu gostava dessas historinhas. Mas não é contar uma historinha só para crianças mostrando os bichinhos na Arca de Noé. É trazer para adulto o que significa a história de Noé, a do dilúvio. E é tanta coisa bonita que nós vamos extrair de lá. Só que aí, eu olhando, falando, nossa Deus, quanta gente legal para a gente estudar, para a gente aprender com eles, seja José, seja Eliseu, Elias, Samuel, Josué, Moisés, Abraão, Noé, tantas pessoas, e eu falei assim, 20 homens, as mulheres vão bater em mim, e vão falar assim, ô apóstolo, só tem homem na Bíblia? E aí eu falando assim com Deus, e aí o Espírito Santo ministrou o meu coração, que para Deus não há essa diferença. E aí eu falei assim, Senhor, então me dá uma palavra que
para que as mulheres não briguem comigo depois quando eu pregar sobre 20 homens. E aí essa ministração veio ao meu coração ontem à noite, e aí eu separei alguns pontos da vida dessa mulher que entrou na história e marcou a sua época. Essa mulher, ela é muito usada em ministrações quando se prega em culto de mulheres. E eu nunca preguei em culto de mulheres. Então, é uma ministração também, não que possa ser pregada só em culto de mulheres, é Bíblia, pode ser pregada a qualquer momento. Mas aí eu quero ressaltar hoje a importância da mulher na palavra de Deus. A importância da mulher na igreja hoje, assim como ela sempre foi importante desde o princípio. Amém? As mulheres não gostaram, não? Amém, mulheres? É que vocês estão tudo de máscara, aí não dá para ver se vocês estão sorrindo, tipo assim, nossa. Sei, né? Bom que a gente nem se empolga e nem se desempolga. Vamos embora, a gente acredita no que vai pregar aqui, vamos embora, tentando edificar a sua vida. Amém? Mas nós vamos aprender com a história dessa mulher chamada Débora. Amém? A história dela está em Juízes, capítulo número 4. Um período muito de trevas para o povo de Israel. Vamos dar um pouquinho de contexto para você ver como é que está acontecendo. A Bíblia nos ensina que Josué ele conduz o povo a entrar na terra de Canaã. Moisés havia morrido, Josué foi levantado, guiou esse povo, entrou na terra de Canaã, mas eles não chegaram a conquistar toda a terra de Canaã. Isso nos ensina algo muito importante. Entrar na bênção de Deus é uma coisa. Conquistar tudo aquilo que Deus tem para você, você precisa ser fiel e administrar bem aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Quem está entendendo? Eles entraram na terra, mas eles foram obedientes? Não. Meu Deus do céu, como nós vemos na história destes homens, até mesmo que eu separei para a gente ministrar aos domingos, a partir de semana que vem a gente vai falar de Débora, como é importante a obediência. Só já pegando um pouquinho, um ponto que a gente vai falar semana que vem, da história de Noé. Noé fez tudo conforme ele tinha capacidade de fazer? Não. Ele fez, segundo diz a palavra, ele fez tudo conforme Deus lhe ordenara. E Noé foi bem sucedido ou não foi? Foi bem sucedido. E várias outras histórias de pessoas que foram obedientes. A obediência à voz de Deus, à palavra de Deus, é o segredo do sucesso. Amém? Só que o povo de Israel entrou na terra prometida. Só que eles não conseguiram tomar plenamente posse da bênção. Por quê? Deus tinha dito para eles, vocês entram nessa terra, mas não façam aliança com as pessoas de lá, porque eles adoram outros deuses, não se alinhem a eles, porque se vocês fizerem isso, vocês vão abrir uma brecha na vida de vocês. O que o povo de Israel fez? Se contaminou, justamente com o povo da terra, que Deus tinha entregado nas mãos deles. Perderam a bênção. E aí entra o período de Juízes, até a época de Josué, por mais que eles não cumpriram plenamente a palavra de Deus, foi um tempo onde eles estavam conquistando. Quando Josué morre, não tem uma liderança tão marcante como a de Josué. E aí o povo começa a fazer o que ele quer. Quando nós vivemos nos dias de hoje, quando o farol está funcionando, normalmente vermelho, cada um para no seu farol vermelho ou verde passa e assim vai, não é? Mas quando não está nada funcionando, as pessoas respeitam? Não, cada um faz o que quer. As pessoas sem regras, sem valores, acabam fazendo aquilo que quer. E hoje nós vivemos numa época muito parecida com a de Juízes. Por quê? As pessoas analisam, até mesmo a igreja, até mesmo louvores, palavra, o ministério que vai segundo aquilo que lhe agrada. E como existem muitas opções de igrejas, estilos de igreja para você ir,
aí você procura a que mais te satisfaz. Sim ou não? Sim ou não? Não é assim? Ah, me sinto bem ali. Mas é ali que Deus mandou você estar? A melhor coisa não é onde você se sente bem. A melhor coisa é você estar no lugar que Deus quer que você esteja. Se você perguntar para Paulo, Paulo, você gostaria de estar preso ou você gostaria de estar em liberdade pregando a palavra? O que Paulo responderia para você? Qualquer um. Não adianta hipocrisia de dizer, eu queria estar preso, queria estar tomando chicotada nas costas. Nossa, não, eu preferia estar tomando pedrada e a ponto de chegar a ficar quase morto, né? Não. A gente prefere o outro lado. E com certeza os nossos irmãos também preferiam. Só que eles diziam o quê? Mas se Deus quer que eu esteja lá, seja para a glória de Deus. Amém? Eles aprenderam a estar no centro da vontade de Deus, que é o melhor lugar. Para nós, quando olhamos as situações que eles enfrentam, não é a melhor coisa. Não é a melhor coisa Estevão passar pelo que ele passou, mas eles estavam no centro da vontade de Deus. Quando Jesus conversa com Pedro, Pedro recebe uma palavra de Jesus dizendo de que tipo de morte ele haveria de glorificar a Deus. E aí Pedro se importa com João e pergunta, e ele, que tipo de morte ele vai ter? Como que vai ser o fim dele? Aí Jesus responde para Pedro, Pedro, que te importa a ti? Cuida do seu, deixa João se importa para mim que ele fique até que eu venha, eu que decido esse negócio, a sua parte que lhe cabe é você estar em obediência naquilo que você foi chamado. Diga para a pessoa que está do seu lado, seja obediente no seu chamado. Amém? Após daí não é muito importante não. Então por que é que o povo de Israel sempre sofre no livro de Juízes? Porque você vai perceber que eles são fiéis ao Senhor, Deus os abençoa. Eles abandonam ao Senhor, eles abrem a brecha, e aquelas pessoas que eles deveriam ter expulsado daquela terra, acabam se tornando uma pedra no sapato deles. Por quê? Porque eles foram desobedientes. Só que não é uma época onde Deus tinha levantado o rei, alguém que fosse representante do povo diante de outros reis. Isso só vai acontecer no período do último juiz, que é Samuel, Samuel é juiz, ele é profeta, ele é sacerdote. Mas nesse período de juízes aqui, Deus levanta pessoas para serem seus representantes para o povo e alinhar o povo à volta à adoração a Deus. E sempre que Deus levanta uma pessoa para ministrar o povo de Israel e esse juiz se alinha à vontade de Deus, o povo larga a idolatria, o povo larga a desobediência e começa a ser obediente. Deus vem e restaura a vida deles, restaura a sorte, e aí os inimigos são derrotados. Assim aconteceu com Gideão, assim aconteceu com outros, e a única mulher na Bíblia, e nesse período que foi juíza, não fala a mulher mais importante da Bíblia não, mas no período de juízes, é a única mulher que toma o posicionamento de juíza do povo de Israel. Amém? Quem está entendendo? Um pouquinho de contexto para você entender. Capítulo 4 vai nos dizer, vamos ler aí. Capítulo 4 diz assim, mas os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Depois da morte de Eude, que foi um dos juízes, o Senhor os vendeu na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O chefe do seu exército era Cícera, o qual habitava em Arosete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos, diga assim comigo, 20 anos, oprimia cruelmente os filhos de Israel. Versículo 4. Ora, Débora, profetiza, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Amém? Esse é um texto base para nós. Essa mulher, ela ensina coisas tremendas para nós. Ela ensina submissão,
ela ensina autoridade, ela ensina o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela ensina o que é adoração, ela ensina o que é reconhecer a Deus nas nossas vitórias, e ela nos ensina também humildade. Então nós vamos pegar algumas coisas bonitas que acontecem nesse texto, e a gente consegue dar uma passeada até mesmo em toda a Bíblia. Muitas pessoas já disseram sobre essa visão muito machista da Bíblia. Não, Deus, Ele sempre usou mulheres também na palavra dele. As mulheres não podem perder a sua importância. A única coisa que eu tenho na minha mente, de verdade, no meu coração, é que houve tempos em que os homens é que tinham o direito de ministério, eram somente os homens que cuidavam da igreja, entre aspas assim dizendo. A mulher não tinha, vamos dizer, essa força que ela tem a mais hoje em dia, nem na sociedade, nem na igreja. Só que é interessante que nós percebemos também que na maioria das vezes o que tem acontecido é, ao invés do homem ser o sacerdote e buscar a Deus, muitas vezes as mulheres estão fazendo esse papel de buscar a Deus pela sua casa e pela sua família. Sim ou não? Você quer perceber isso na igreja? É quando decidimos fazer um culto de mulheres e um culto de homens. Faz um culto de mulheres. Irmãos, pode ser até com pandemia. Elas vão escrever o nomezinho na máscara, elas vão fazer um bordado, elas vão pegar aquelas camisa normal, vão rasgar ela, cortar, customizar, fazer um monte de coisa. Aí vai fazer o culto rosa, o culto branco, e o culto das Déboras, das Ruth, mas vai lotar a igreja. Você faz um culto para os homens, você faz o tema dos 20 varões de glória. Irmãos, os caras vêm tudo se arrastando. Parece que chega assim, e aí apóstolo, o que vai ter? Não, nós vamos orar, vamos buscar a Deus. As mulheres vêm nos mínimos detalhes, elas vêm, florzinha, a recepção. Os homens chegam e falam assim, nós estamos aí, apóstolo. Vamos orar, gente. Aí as mulheres vêm tudo orar, e os homens? Aí você fala assim, você pensa, as mulheres tocam terror, irmão. É de verdade, todas as vezes que teve um culto de mulheres aqui na igreja, é avassalador. Tudo nos mínimos detalhes. Para juntar 20 homens, nossa, é um ano de jejum. Tem que ver direitinho a palavra. Você fala, meu Deus do céu, o que você vai trazer? Aí você pode fazer camiseta. Você pode fazer show pirotécnico. Que ele chega e fala assim, o que está fazendo? Se for pregar então, paixão pelas coisas de Deus, você vê isso no brilho dos olhos das mulheres. E os homens muito devagar. Aí eu penso comigo, imaginou se os homens continuassem na mesma pegada de grandes avivalistas, homens cheios do Espírito Santo, homens que tomam a frente de tudo e falam, não, vamos fazer esse negócio acontecer. Isso é a coisa mais linda, sim ou não, mulheres? Eu pergunto para as mulheres, porque para os homens falam assim, as mulheres iam ficar felizes, porque para mim eu entendo, que ao invés de perder o marido num bar, perder o marido dentro da igreja adorando ao Senhor, a mulher vai ficar feliz, sim ou não? Aí o homem chega em casa e fala, não, mas deixa que eu vou orar para esse negócio aí, ó. Vou orar que essa parada vai mudar. Aí você fala, eita, tem um sacerdote dentro de casa, que coisa linda. Então se a gente viesse nessa pegada, homens e as mulheres também com essa grande oportunidade, imagine como nós impactaríamos as famílias, impactaríamos o bairro,
impactaríamos esta nação? Sim ou não? É a realidade, irmãos. Os olhos veem isso. A dedicação dessas mulheres. E Deus não tem problema nenhum com isso. Deus sempre vai usar quem estiver disponível. Quem está disponível, dá um glória. Tem alguns disponíveis aí. Vamos lá. Primeira coisa que a gente aprende aqui, ó. As mulheres sempre tiveram um papel fundamental na Bíblia e no ministério de Cristo. E hoje também não é diferente. Vamos ler uma passagem? Lucas, capítulo número 8. Abre aí comigo. Só para mostrar que, assim, as mulheres não tinham ministério apagado. Lucas, como detalhista, ele notou isso e escreveu aqui, ó. Olha só, capítulo 8, versículo 1. Logo depois disso, andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E iam com ele os 12. Mas não iam só os 12 discípulos, os homens. Iam quem mais? Bem como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana, e muitas outras que o serviam com os seus bens. Mulheres que apoiavam o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Atos, capítulo 1, nos mostra também, por mais que evidencie Pedro e outros discípulos à frente, nós vemos que existiam homens e mulheres no dia de Pentecostes clamando, e ambos foram cheios do Espírito Santo. Joel, capítulo número 2, versículo 28, diz que há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre todos os homens. É isso que a Bíblia diz? Eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Não falou se era só os homens ou só as mulheres, disse que toda a carne. Você é carne? Está aí, ó. Pelo menos fisicamente. Pode não viver na carne, você ainda está nesse mundo físico, amém? Está aí mesmo? Está aí no mundo físico. Então o Espírito Santo seria derramado sobre homens e sobre mulheres. Ela não ia sair. Mas quando ela chama Baraque para vir, ele fala assim, beleza, eu vou. Mas se você for com a gente. A profetisa deu uma palavra. Débora deu uma palavra para ele. E ele diz o quê? Vamos com a gente. Ela julgava, então sejam homens, sejam mulheres, as coisas que tinham de dificuldade, não apresentavam para outro, apresentava para ela, porque ela julgava as coisas que aconteciam. Quem está entendendo? Vai entendendo o contexto. Quando ela convoca Baraque, e Baraque diz para ela assim, não, tá bom, nós vamos à batalha, mas você vai com a gente. Aí fala assim, ó, só que já vou dizer uma coisa para você. Deus há de dar vitória, mas não será pela mão de um homem, será pela mão de uma mulher. É interessante isso. Mas o que ela está dizendo não é que nós mulheres somos melhores do que os homens. Agora está vendo, vocês são todos posicionados. Agora Deus decidiu usar as mulheres. Na falta de homem, Deus vai usar a mulher. Não, irmão. Deus vai usar quem estiver disponível. Por isso que às vezes a mulher está lá sozinha, clamando pela sua casa e Deus está ouvindo ela. Mas não é por falta de homens, é porque ela está posicionada e está disponível para Deus usar ela. Tem mulheres disponíveis nessa manhã aqui? Tem algumas aí, glória a Deus. Olha só que interessante. Então, hoje em dia, muitas vezes se bate na tecla dizendo o quê? Empoderamento feminino. Homem empoderar a mulher, né? A mulher é independente, a mulher é isso, a mulher é aquilo e não precisa de mais ninguém. Ponto, acabou. Mas a Bíblia nos ensina que seja no passado, seja hoje,
as mulheres não precisam de empoderamento. Elas precisam ser cheias do Espírito Santo. O Espírito Santo lhes dará poder que vem do alto. E quando Deus dá poder sobre a vida de uma pessoa, seja homem, seja mulher, as pessoas reconhecem a autoridade que está sobre ela. Ela não precisa ser mandona para dizer que tem autoridade. A palavra profética está na boca dela. Deus usa a vida dela. Ela é cheia do Espírito Santo e ponto. Não precisa esse negócio, não, eu tenho poder, eu tenho autoridade aqui, eu que mando o negócio. No final das contas, quem manda em casa é quem? Né? A gente vai, tá bom, amor, vamos lá fazer. Na regra, é melhor ter paz do que ter razão. Então não vamos arrumar briga não. Mas não é essa questão que a gente está dizendo, mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, como essa mulher mostra que é uma pessoa que alcança o respeito de homens, de mulheres e de todas as pessoas. Só que é interessante que ela vai mostrar para nós aqui a posição dela, como ela se relaciona com as pessoas, com os homens e com as mulheres daquele momento, onde ela é a juíza. Olha só. Se primeiro a gente aprende que Jesus andava com pessoas também, mulheres apoiavam o ministério de Jesus. Segunda coisa, nós aprendemos que as mulheres não precisam de empoderamento feminino, as mulheres precisam ser cheias do Espírito Santo. Amém? Terceira coisa, nós aprendemos, Deus não escolhe pessoas pelo sexo, excluindo as mulheres. Deus usa quem se coloca à disposição. Mulheres não devem se sentir pequenas e incapazes de lutar pelas suas famílias. Eu sei, seja para o homem, seja para a mulher, quando se luta por uma única causa, devemos lutar como? Sozinhos? Juntos. Quando, por exemplo, num casal, um filho não vai bem, é só a mulher que sofre? Ambos vão sofrer. Então, se ambos lutarem em um mesmo sentido, um vai ajudar o outro, sim ou não? Um vai fortalecer o outro. A mulher vai fortalecer o homem vai fortalecer a mulher. Então nós percebemos que ao invés de dividir forças, nós precisamos unir forças. Mas às vezes, seja o homem, seja a mulher, às vezes acontece de ter que segurar essa batalha no braço, sozinha, ou sozinho. Mas eu quero te dizer uma coisa, não desanime, porque você jamais estará sozinho. Você, seja homem, seja mulher, vocês nunca estarão sozinhos, porque Deus ouve o clamor do aflito, do necessitado. Deus ouve a oração, o desespero de uma mãe, o desespero de uma mulher, ou o desespero de um homem. Deus ouve a nossa oração, independente se é homem, independente se é mulher. Amém? Mas como que se porta essa mulher com Baraque? Olha só que interessante. Vamos lá em Juízes. Volta lá um pouquinho. Juízes capítulo 4. Diz assim, ó, versículo 5. Ela se assentava debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ter com ela para julgamento. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes Naphtali, e disse: porventura o Senhor Deus de Israel não te ordena dizendo: vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon Cícera, chefe do exército de Jabim, juntamente com os seus carros e com as suas tropas, e te entregarei nas mãos. Disse-lhe Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores, eu não irei. Respondeu ela: certamente irei contigo,
porém não será tua a honra desta expedição, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. Levantou-se, pois, Débora e foi com Baraque a Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e Naftali em Quedes e subiram 10.000 homens após ele. Também Débora subiu com ele. Eu não sei se você consegue perceber isso, mas a Débora não levantou a bandeira feminista. O que é a bandeira feminista? Não preciso de homem para nada. Deus me chamou e desprezo o homem. Deixa que eu resolva esse negócio, não preciso de você. Ela, como profetisa, Deus usa a vida dela para entregar uma palavra para Baraque. Mas ela tem humildade suficiente para entregar a palavra e ser apoio junto de Baraque. Ao invés de levantar aquela bandeira dizendo assim, tu é frouxo, ou levantar a bandeira acusando algum homem, porque Deus não encontrou homem aqui, agora que Deus levantou as mulheres, batendo no peito e achando que ela era a melhor, porque Deus tinha dado a palavra para ela, nós vemos que ela com humildade diz, eu vou junto com você. Você tem meu apoio, eu não só profetizo, como eu também vou junto com você. Eu vou ser o seu apoio, eu vou estar intercedendo junto com você, eu vou estar batalhando junto com você, e Deus vai dar a vitória. Olha que interessante a humildade dela. Porque às vezes existem pessoas que gostam de entregar a profecia, mas se sentiam acima da profecia. Toda profecia que foi entregue, ela não nasceu por vontade do homem, ela nasceu do céu e foi dada a alguém. Seja homem, seja mulher. Então nós entregamos a profecia debaixo dela, não acima dela. O profeta não é maior do que a mensagem que ele entrega. A mensagem que ele entrega sempre é maior do que ele. Amém? A mensagem que o profeta entrega sempre é maior do que ele. A mensagem que eu prego, a mensagem que qualquer pregador pregar neste altar ou em qualquer altar, sempre será maior do que o porta-voz dela. Amém? É isso que nós percebemos, um dos homens que nós vamos ver, nesses 20 homens que marcaram a sua época, é João Batista. Quando perguntavam para ele quem ele era, ele sempre sabia o lugar dele. A pior coisa são pessoas que entregam uma mensagem e não sabem quem são. Só acham que são a mensagem. Não, não. Ele entregava uma mensagem, mas ele ecoava a voz de Deus. Ele era um instrumento de Deus. Eu, você, nenhum de nós aqui somos maiores. Nós todos somos instrumentos de Deus e Deus usa quem Ele quer, a hora que Ele quer, da maneira que Ele quer. Então não despreze quem está sendo usado por Deus. Quem está entendendo, digam glória a Deus, hein? Ela ensina humildade chamando Baraque, ao invés de levantar uma bandeira feminista e de divisão, e vai lá e o apoia. E como se dá essa história? É interessante que talvez, começando a leitura, talvez ela estava sendo imponente, dizendo assim, não, Deus vai dar vitória através da mão de uma mulher. Essa mulher era ela? Não. Essa mulher foi outra mulher. Eu estava estudando um pouquinho sobre a história de Cícera, e historicamente dizem que esse comandante do rei Jabim, ele era uma pessoa que abusava de mulheres. Então, porque a gente não consegue entender muito bem, porque a tenda de Eber, aonde está Jael, sua esposa, e depois Cícera sai correndo do meio da batalha, só para inteirar você um pouquinho do assunto, senão eu atropelo. A batalha é travada. Só que imagine só, o povo de Israel estava começando a se armar, ter armas como esse rei tinha. E diz a palavra, nós lemos aqui no texto, que Cícera, ele vem com carros de ferro. Então imagine o poder bélico dele, as armas que ele tem para lutar. Só que diz a palavra que nesse lugar que eles vão travar a batalha, esses carros de ferro acabam ficando atolados, por causa do terreno que fica molhado. E aí o povo de Israel chega e persegue e consegue prevalecer. Cícera viu que o couro estava comendo, não ia dar certo, ele não ia vencer, ele saiu correndo e largou o povo lá na batalha. E nessa que ele saiu correndo, ele chegou na tenda desse Eber e pediu
o lugar para se esconder. Jael diz assim: entra aqui, fica aí. Esconde ele, dá um leite para ele. E diz a palavra que ali naquele lugar, ela vai lá e pega uma estaca. Eu fico imaginando a força da mulher. Olha, essa é daquelas do MMA. Pegou a estaca com um martelo e cravou na fronte desse general. E o matou. E quando os homens vieram procurar ele, falaram: vem, está aqui, ó, mortinho da Silva. Deus, através das mãos de Jael, entregou Sísera na mão do povo de Israel. Se cumprindo a palavra que Débora tinha dito, como aconteceria? E é interessante, imagine só a alegria da mulher, vendo as atrocidades que o homem cometia e a fama que ele tinha morrer pelas mãos de uma mulher. Então a gente vê como Deus está trabalhando nas coisas, mas é independente de ser a mulher. Mas é que nesse caso a gente vê uma junção, segundo essas informações, a gente pega e junta e fala assim: meu Deus, o homem que desprezava mulheres foi morto por uma. Mas é interessante a postura que a Débora tem quando o povo recebe a vitória. Porque no capítulo 4 nós vemos um lado humano, um lado físico desenrolando. Mas no capítulo 5 nós vemos a espiritualidade da Débora, como ela enxergava o que estava acontecendo. Leia comigo o capítulo 5. O cântico de Débora e Baraque. Então cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoão, naquele dia, dizendo: porquanto os chefes se puseram à frente em Israel, porquanto o povo ofereceu voluntariamente, louvai ao Senhor. Ouvi, ó reis, dai ouvidos, ó príncipes, eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Ó Senhor, quando saíste de Seir, quando caminhaste desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, sim, as nuvens gotejaram água. Os montes se abalaram diante do Senhor, e até o Sinai, diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas e os que viajavam iam para atalhos desviados. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram, até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel. Escolheram deuses novos, logo a guerra estava à porta. Via-se porventura escudo ou lança entre 40.000 em Israel? Meu coração inclina-se para os guias de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendizei ao Senhor. Louvai-o vós, os que cavalgais sobre jumentas brancas, que vos assentais sobre ricos tapetes, e vós que andais pelo caminho, onde se ouve o estrondo dos flecheiros, entre os lugares onde se tiram águas, ali falarão das justiças do Senhor, das justiças que fez as suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor descia às portas. Desperta, desperta, Débora, desperta, desperta, entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, e levam em cativeiro os teus prisioneiros, tu, filho de Abinoão. Então desceu o restante dos nobres e do povo, desceu o Senhor por mim contra os poderosos. Vamos ler só até aqui. Sabe o que ela está dizendo nesse cântico? A vitória não é minha, a vitória não é de Baraque, a vitória é de Deus que se manifestou através de nós. Veja que interessante a humildade que ela tem para lutar com Baraque, mas também a humildade que ela tem para reconhecer que ela mesma não tem poder. Não é Baraque, não é homem algum, foi Deus que entregou o exército inimigo nas mãos deles. Isso é reconhecer Deus acima de qualquer coisa na nossa vida. É reconhecer que toda vitória que vem na nossa vida não é por causa da nossa capacidade, não é porque nós somos melhores, não é porque somos homens, não é porque tem as mulheres, não. É porque todos nós dependemos
de Deus. Todos nós. Uma igreja é dependente de Deus. Uma família deve ser dependente de Deus. Todas as áreas da nossa vida nós precisamos depender de Deus. E quando alcançarmos vitória, a glória tem que ser de quem? De Deus. Lembre-se que nós ministramos, não lembro se foi terça-feira passada, que nós falamos sobre o rei Nabucodonosor. Deus permitiu que ele fosse o chicote nas mãos de Deus para cobrar o povo de Israel. Mas Deus também avisou para ele, cuidado com os teus pensamentos e com a tua arrogância. Porque Deus resiste ao soberbo. E ele era soberbo. E diz a palavra que depois que Daniel revela o sonho para ele, daquela árvore que era cortada, que a árvore era ele subiu no seu palácio, contempla a grande Babilônia e diz o quê? Esta é a grande Babilônia que eu construí com o meu poder. Eu construí com o meu poder. E é interessante que quando Daniel, se você estudar um pouquinho, é um dos homens que também a gente vai falar nesses 20 homens, quando Daniel dá a visão para o rei, dizendo da estátua, que ele é a estátua de ouro, a cabeça de ouro, ele entende, não vai passar meu reino não, eu vou fazer uma estátua igual a mim, diz, historiadores, que a estátua era ele, para que outras pessoas se dobrassem para adorar aquela estátua, e quem não adorasse seria jogado na fornalha de fogo, que é a história que está Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ele está dizendo o quê? É ruim que o meu reino vai passar, eu sou o rei poderoso, o meu reino vai marcar. E Deus disse, eu vou pegar você na sua arrogância, porque eu sei como tratar o arrogante. E diz a palavra que um dia ele sobe e diz, essa é a grande Babilônia que eu construí, com o meu poder, com a minha força. Automaticamente, naquele momento, um anjo de Deus, um santo de Deus, ouve aquela palavra, ele abre uma porta, e aí Deus vem e cobra o pecado da arrogância dele, e ele fica insano, e passa 7 anos no meio da mata, como se fosse um lobisomem, até que Deus lhe dá a permissão de reconhecer, cair em si por um momento. E aí ele diz o quê? Agora eu entendo que Deus reina nos céus e reina na terra. E ele entrega nas mãos de quem ele quiser. Ele entendeu que ele teve a permissão de Deus para ser o rei da Babilônia. Mas isso por decreto de Deus, não porque ele é poderoso. Ele te humilhou. É a última história que tem sobre esse rei. Nós vemos que ele vive uma bipolaridade, mas nós percebemos que parece que dessa vez ele entendeu. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus sabe como acessar você e fazer você entender o que é submissão, o que é humildade e largar a arrogância. Quem está entendendo? Débora mostra isso para a gente. Não importa quem será usado, a glória será sempre de Deus. Diga assim comigo, não importa quem será usado, o que importa é que a glória será sempre de Deus. Quem for ministrar aqui, a glória vai ser de quem? Quem for pregar aqui, a glória vai ser de quem? A vitória na sua casa é glória de quem? Tudo é para a glória de Deus, porque é Ele quem faz todas as coisas da maneira que Ele quer. Às vezes nós podemos estar mesmo não intencionalmente, queremos roubar a glória de Deus. E Deus não compartilha, Ele não divide glória dele com ninguém. O que nos resta, a única coisa que nos cabe sem pecar é alegria. Alegria em servir ao Senhor. No que eu sou melhor do que vocês? Nada. No que vocês são melhores do que eu? Nada. Deus capacita vocês e me capacita. É Deus que faz tudo em todos. Se Deus não usar, somos vasos ocos. Se Deus não usar, irmão, a gente só faz barulho. A gente até impressiona o homem. E que nem Jesus disse, aqueles que fazem as coisas para se aparecer diante das pessoas já receberam a sua parte. Qual é a parte que eles receberam? Os homens reconheceram sua performance. Mas aquele que cumpre os mandamentos, esse agrada a Deus. Esse é Deus quem reconhece. Quem está entendendo? Isso nos faz entender, mais uma vez, aquilo que eu disse no comecinho. Como é importante estar no lugar onde Deus te colocou.
obediência. Sabe por quê? Deus vai te usar naquele lugar que Ele colocou do jeito que Ele quer. Eu acho muito interessante nas histórias dos juízes que Deus não usou coisas mirabolantes para confundir as pessoas. Você vê na história de Gideão? A gente também vai falar sobre ele. Gideão, ele pega e passa por aquela peneira. Sobra quantos na mão de Gideão? E o que Deus tinha falado para ele? Olha, eu só vou deixar você com 300, porque você precisa ver pessoas. Mas eu e você, a gente resolvia essa parada. Diz a palavra que ele sobe com os 300, se divide 100, 100, 100. E aí eles descem ali naquele vale, tudo gritando e quebrando vaso. Aí o pessoal acorda assustado. E um começa a espetar o outro. Quanto que ele lutou para aquilo acontecer? Deus desbaratinou um exército sonolento que um matou o outro. De quantos que Deus precisava? De quantos? Nem Gideão. Nem Gideão. Deus precisava de Pedro para falar com Cornélio? Não, Deus falou com Cornélio antes de Pedro chegar para falar com ele. É que Deus queria usar o ser humano. Mas se Deus quisesse fazer sem nós, Ele não fazia? Então por que a gente fica estourando muitos fogos quando a gente faz? Somos somente instrumentos. Instrumentos de Deus. Sejamos homens, sejamos as mulheres. Não tem problema. É Deus, a Ele, seja toda a honra, seja toda a glória. Apóstolo, mas eu não tenho crédito. Diante de quem? Do homem. Tem problema. Você tem que ter crédito diante de Deus e Deus vai te honrar. Ah, mas eu não tenho o meu lugar. As pessoas não acreditam em mim. Deus acredita em você. E é isso que importa. Você precisa se alinhar a Deus. É Deus quem acredita em você, é Ele quem investe em você, é Ele quem usa você, e tudo vai ser para a glória dEle. Apóstolo, queria tanto, aí eu posso usar esse outro lado. Queria tanto que meu marido fosse assim. Queria tanto que meu marido estivesse à frente e fizesse. Eu sei que pesa. Mas você não é menor por causa disso. Deus está ouvindo a sua oração. Deus vai te fortalecer. E Deus vai te dar a vitória. Não desista diante das suas batalhas. Deus é contigo. Podem te menosprezar. Podem não acreditar. Mas Deus acredita em você. Amém? Quero convidar você que é chamado por Deus, chamada por Deus, a se colocar de pé nesse momento. Eu não sei quais são essas afrontas que você tem que enfrentar. Eu acho que é interessante isso. Às vezes há discussões sobre se existe o ministério da pastora ou não. Eu quero ver alguém discutir com uma mulher cheia do Espírito Santo se há ministério na vida dela ou não. Às vezes as pessoas ficam dizendo, não tem negócio da pastora na Bíblia não. A gente não tem que lutar por títulos. A gente tem que ser cheio do Espírito Santo. Ponto. Porque quando você estiver cheio do Espírito Santo, aquele que julgar o seu título fala com Deus. Tem que resolver com você. Apóstolo, mas quem é cheio do Espírito Santo dá um resultado. Isso com certeza. E as pessoas vão ver. Eu me lembro, há muito tempo atrás, hoje o Senhor já recolheu uma irmã. Muito tempo atrás, existia uma irmã que quando ela chegava, Fátima, a irmã, era tão cheia do Espírito Santo. Uma mulher tão cheia do Espírito Santo. Quando ela aparecia na reunião é porque Deus tinha mandado alguma coisa. Eu achava muito legal. Então, no começo da minha caminhada, não que eu me converti plenamente, estou me convertendo a cada dia. Conversão é um processo. Convertendo cada dia mais. Mas quando ela chegava, o pastor dizia, só perguntava para ela, Deus te mandou aqui?
ela dizia: Deus me mandou aqui com uma palavra de direcionamento. Profeta de Deus. O pastor falava: gente, eu ia pregar hoje, mas não vai dar para pregar não. Por quê? Porque Deus quer usar a vida da profeta para entregar a mensagem. E Deus falava poderosamente. Eu me lembro de uma pessoa lá na clínica de recuperação da Val de Jaboque. Estava sentado assim e a mulher começou a contar o testemunho, Kelly. Eu ficava assustado. E a pessoa, até veio aqui na igreja uma vez, com as baianonas retadas do jeito de falar. E ela dizia assim, bem desse jeito ela falava, que ela era do crime forte. E ela falava que ela não corria de bandido nenhum. Ela não corria de homem, mulher, ninguém. A única coisa que fazia ela correr de se esconder era a mulher do coque. Quem era essa mulher do coque? Ela falava que ela estava no meio do crime. E um dia ela viu a mulher do coque encontrar um jovem no meio da rua e dizer assim: ó, vem cá, Deus tem uma palavra para você, ou você se acerta hoje, Ele está te levando amanhã. E ela ouviu, e viu a situação. Ela ficou na dela. E não é que no outro dia o rapaz foi? Ela dizia, de jeitão muito descontraído, hoje convertido. Ela disse: rapaz, quando eu vi a mulher do coque, eu me escondia. Quando eu vi a mulher do coque chegando, eu me enfiava na primeira casa que eu encontrava, me enfiava em beco, corria para dentro do carro, porque vai que eu encontro com aquela mulher e Deus vem e fala comigo. Autoridade espiritual sobre a vida de uma pessoa. Homens e mulheres. Nós vemos que quando Samuel chega na casa de Davi, ali, Davi está lá para o campo, o Jessé recebe ele. O que Jessé pergunta? Porque quando Samuel chegava, era autoridade, era Deus descendo na terra. O que Jessé pergunta? É de paz a sua vinda? Aí o Samuel diz o quê? Fique em paz. É de paz a minha vinda neste lugar. Homens e mulheres de Deus tão cheios do Espírito Santo que céus respeitavam a autoridade e pessoas na terra respeitam a autoridade. Isso é um desafio para mim e para você, sim ou não? De você dizer uma palavra e a pessoa falar: é homem de Deus, é mulher de Deus, é uma palavra profética. Tem gente que tem medo de outras pessoas que quando vem entregar uma revelação fala: sai de Jesus. Quando falou que sonhou, o bicho vai pegar. Conhece pessoas assim? São pessoas que os céus estão em comunicação com essas vidas. E o céu quer estar em comunicação com você e comigo. Autoridade. Ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu olho para a palavra de Deus, eu falo: Senhor, quantas pessoas são exemplos disso? E eu creio que chegou a hora de você ser essa pessoa. Quando você chegar, as pessoas olharem um homem, uma mulher de Deus cheia de autoridade, cheio do Espírito Santo. Amém? Paulo, a gente vai falar sobre ele. Paulo é outro homem assim. Ele chegava nos lugares, os demônios já ficavam tudo em choque. O que esse cara está fazendo aqui? Ninguém precisava falar nada. Ele só olhava e falava assim: espírito maligno, sai dessa menina agora. E o espírito fazia o quê? Embora. Essa autoridade está sobre a sua vida, sobre a minha vida. Você tem autoridade de entregar uma palavra profética. Você tem autoridade de ser usado pelo Espírito Santo. É só consagração. É só você se alinhar. Então, se isso não está acontecendo sempre, é porque nós precisamos se consagrar mais. Deus mudou? Quem mudou então? Nós. E hoje é uma manhã de alinhamento para você.
Eu quero profetizar sobre a sua vida, todos vocês que aqui estão, você que está me acompanhando pela internet. Eu não estou vendo a tua carinha, eu não sei qual é o seu ministério, eu não sei como que você está vivendo. Eu só quero pedir uma coisa, para todos vocês que estão aqui e para todas as pessoas que estão me assistindo. Eu quero pedir a Deus que o Espírito Santo nos encha de uma maneira transbordante, aonde as pessoas olharão para mim e para você e dirão: eis aí um homem e uma mulher de Deus. Apóstolo, mas todas as pessoas vão bater palma. A gente não vai buscar aplauso, a gente vai buscar ser cheio do Espírito Santo. Ah, apóstolo, não me aplaudiram. Problema dos outros, você não vai buscar aplausos. Você vai ser cheio do Espírito Santo para fazer aquilo que Deus quer. E o que Deus quer não é te dar aplausos, Deus quer te usar. Não importa de que maneira. Deixa Deus te usar. Deixa Deus validar o seu ministério. Posiciona com Deus. Débora estava posicionada, então os homens falavam assim: pode falar que a gente ouve. O que você falar, a gente vai lá e faz. Pessoa cheia do Espírito Santo e de autoridade. Chega um momento da igreja de Deus, homens e mulheres de Deus serem cheios de autoridade, serem pessoas na terra que são representantes do céu. Amém? Então feche seus olhos neste momento. Se você quiser levantar suas mãos, quiser colocar a mão no teu coração, quiser ficar de joelho, faz o que for, mas clama para que o Espírito Santo te revista nesta manhã desta autoridade de uma palavra profética. Aquilo que você entregar vai vir do céu, aquilo que você falar vai se cumprir. Por quê? Porque Deus usará a sua vida, Deus colocará a palavra profética na sua boca, Deus levantará profetisas e profetas nesta nação, nesta igreja. Em nome de Jesus Cristo eu profetizo que você hoje seja um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Pessoas com revelação, pessoas com autoridade, pessoas com posicionamento, onde as pessoas vão olhar e dizer assim: está ali uma mulher de Deus, está ali um homem de Deus, pela palavra que fala, pelo posicionamento que tem. Deus nos ajudará. É tempo de restauração de dons ministeriais, é tempo de restauração profética na nossa vida, é tempo de restauração na igreja do Senhor, é tempo de levantar profetas nessa nação para dizer aquilo que Deus quer, aquilo que o céu quer dizer para nós. Chega de notícia da televisão, traz notícia do céu. O que é que o céu está dizendo? O que é que o céu está dizendo? Deus está se movendo, o mundo espiritual está se movendo, e nós precisamos saber o que é que Deus está falando. E eu creio, através dessa palavra, que hoje Deus está restaurando ministérios, restaurando a autoridade. A tua palavra tem que ter peso. A tua palavra tem que ser autoridade nessa terra. Espírito Santo de Deus, levanta o caído, Senhor, neste momento. Ainda que esteja como Gideão, desacreditado, desacreditada, cansada, não consegue juntar respostas entre o Deus que conhece e o Deus que experimenta. Oh Senhor, traz uma transformação. Acampa hoje o teu anjo, Senhor meu Deus, para falar conosco e nos trazer uma palavra do céu, uma palavra de vitória, uma palavra para que sejamos cheios do teu Espírito Santo. Uma palavra, Senhor, onde serão usados homens e mulheres, todos serão cheios do teu Espírito Santo. Famílias serão restauradas. A palavra profética estará nos lábios destas mulheres e desses homens que se dobram diante de ti, Senhor. Oh, vem Espírito Santo. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me até transbordar. Derrama a sua glória. Derrama a sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama a sua glória. Derrama a sua glória. Enche-me, Deus. Enche-me.
através de João. Lembra-te da onde caíste. Juntando com outra igreja, pior coisa é a gente viver na mornidão. Ou nós somos frios, ou nós somos quentes. Mornos, ele vai vomitar. E eu creio que ele não quer te vomitar, nem eu. Mas ou nós somos quentes, ou nós somos frios. Ou estamos vivos, ou estamos mortos. Meio vivo, meio morto não resolve. Ou estou envolvido com as coisas de Deus, ou não estou. Quando a gente fica meio, a gente não é cheio do poder, a gente não vive renovação, a gente não vive nada do que a gente queria viver segundo a palavra de Deus. Agora, quando a gente assume um posicionamento de ser frio, Deus vai lá e aquece. Quando a gente assume um posicionamento que está quente, e está quente mesmo, Ele enche mais do Espírito Santo, até transbordar a nossa vida. Mas aí o Espírito diz, lembra-te de onde caíste. Sabe o que significa isso? Estava indo bem. Aonde foi que você foi interrompido no seu ministério? Aonde você foi interrompido nessa guinada que você estava indo? Pior do que fazer isso, pior do que fazer isso aos poucos, é você subir de uma vez e cair. É melhor você ir de pouco em pouco, mas sempre ascendendo, sempre subindo, do que você subir correndo uma vez e não aguentar chegar até o final. O importante é que não desista. Dini, esses dias a gente estava limpando aqui, né, Dini? O Dini estava falando para os meninos, se vai correr só um dia, uma horinha, nem corra. Vai trazer mais prejuízo do que benefício. Você vai querer correr em 1 hora o que você deveria ter corrido em 3 dias. A gente fala assim, corri 10 quilômetros, 150 quilômetros aqui, ó. Aí depois está acabado, vai arrumar um problema, vai dar um infarto, né, Dini? Mas eu estava fazendo exercício. Errado. É melhor você ir sempre, mais devagarzinho. Daqui a pouco o seu corpo, pega a malemolência, vai pegar resistência, aí você vai ser continuidade. Aí você vai, de boa. Na caminhada espiritual é a mesma coisa.